Então, já que nós começamos a falar dos pronomes, nós vamos continuar aqui. Vocês já fizeram também essa atividade, falamos de pronome na semana anterior e eu quero dar sequência aqui com essa correção para que você verifique aí o quanto você produziu nessa nossa atividade da última semana. Nós temos aqui mais um trechinho de reportagem. A nossa reportagem aqui diz o seguinte: o Brasil pelos olhos de 9 crianças refugiadas que vivem em São Paulo. Nós estamos na página 12, viu pessoal? Me acompanha aí. Diz assim: quando viviam em seus países, Haiti, Síria, Arábia Saudita e Congo, o cotidiano deles era bem diferente. Mas hoje esses meninos e meninas que são refugiados em São Paulo têm muito em comum, comem arroz e feijão, gostam da liberdade que tem no Brasil e jogam futebol ou queimada na escola. Falando um pouquinho mais sobre o cotidiano daquelas crianças. O que é que nós queremos extrair desse texto? A questão número 22 diz assim: considere o título e responda qual é o assunto desse texto. Considerando o título da reportagem, qual é o assunto do texto? Olha lá qual é o título. O assunto do texto é como as crianças refugiadas que vivem em São Paulo veem o Brasil. Qual é a opinião que elas têm a respeito do Brasil? Agora a questão 23 aqui na nossa tela diz que nesse trecho inicial há palavras e expressões que interligam informações do texto. Avalie as afirmações a esse respeito e assinale a incorreta, a errada, aquela que não é verdadeira. Pode-se afirmar que as crianças ouvidas pela reportagem vieram do Haiti, da Síria, da Arábia Saudita e do Congo em razão do uso da expressão dos seus países, ou seja, países das crianças. Vamos ver isso aqui no texto, quero estudar isso aqui direitinho com vocês para a gente entender a ideia da coesão. Quando eu digo isso aqui, olha, quando viviam em seus países, seus de quem? De quem que esse texto está falando? De quem que são os países, Haiti, Síria, Arábia Saudita e Congo? Das crianças. O termo crianças que foi citado lá no título foi retomado aqui pelo pronome seus, ok? Então percebam que essa afirmativa é verdadeira. O segundo aqui, o cotidiano deles era bem diferente. A palavra deles poderia ser substituída por dos países. Vamos voltar no texto aqui. Quando o texto diz assim, olha, o cotidiano deles era bem diferente. Deles quem? Quem que a palavra deles está retomando? O cotidiano dos países é que era bem diferente? Ou o cotidiano das 9 crianças refugiadas que vivem em São Paulo? O cotidiano dessas crianças, quando elas viviam naqueles países, era bem diferente. É isso que o nosso texto quer ressaltar. Então essa aqui é a nossa afirmativa errada, é ela que vai ser marcada. O trecho esses meninos e meninas refere-se ao grupo de crianças refugiadas? Sim, ao grupo que foi citado lá no título. A expressão esses meninos e meninas liga-se a crianças, fazendo a coesão entre o primeiro parágrafo do texto e o seu título. Vamos ver isso aqui? A expressão esses meninos e meninas, de que meninos e meninas está falando? Esses quem? Esses que foram citados aqui, ó, as 9 crianças refugiadas. Isso mesmo, então ele interliga o primeiro parágrafo ao título da reportagem. Então nós marcamos aqui o segundo parêntese. Na questão número 24, diz o seguinte: o sujeito da oração comem arroz e feijão está oculto. Por que o sujeito oculto? O sujeito oculto é aquele que nós sabemos quem fez a ação, mas ele não está escrito na oração em si, mas pode-se perceber quem é a pessoa que fez aquela ação pelo contexto ou pela desinência do verbo, né, que está determinando qual seria a pessoa do discurso impressa ali naquela informação. Então, quando eu digo que comem arroz e feijão, pelo contexto, quando o texto diz aqui, olha, esses meninos e meninas que são refugiados em São Paulo têm muito em comum. Comem arroz e feijão, gostam da liberdade. Quem é que comem? Se eu perguntar para o verbo, quem comem arroz e feijão? Esses meninos e meninas. Então, o sujeito não está nessa oração, comem arroz e feijão, mas ele está no contexto. Por isso é um sujeito oculto. O que está falando desse nosso sujeito oculto aqui? Reescreva essa oração, inserindo adequadamente uma das opções abaixo. Eu vou escolher um desses pronomes, observe isso aqui para você conferir aí na sua atividade para ver se você fez certinho. Quem não fez certinho, corrija, que nós vamos vistar isso depois.
qual desses pronomes aqui pode tomar o lugar de sujeito dessa oração, transformando em uma oração com sujeito simples, onde o sujeito está escrito na oração. Eu posso dizer que eu comem arroz e feijão. Ele comem arroz e feijão. Combina? Não faz sentido, né? Vós comem arroz e feijão? Não, também não. Eles comem arroz e feijão? Ok, isso sim. Então nós vamos substituir pelo pronome eles. Isso pode tornar aquela frase, aquela oração, numa oração com sujeito simples, porque agora ele está escrito na frase. Letra B, você selecionou um pronome para sujeito da oração. Esse pronome substitui que expressão anterior? Qual a expressão aqui no texto? Qual a expressão aqui do texto, o pronome eles, substituiu? Esses meninos e meninas. Está substituído por eles lá na frente. Então, para eu não repetir aqui, olha, esses meninos e meninas que são refugiados em São Paulo têm muito em comum. Eles comem arroz e feijão, eu posso utilizar o pronome. Eu posso não usar nada, deixar simplesmente oculto, como eu fiz aqui. Isso tudo a gente chama de efeito de coesão. Eu deixo subentendido, sujeito oculto, ou eu substituo a expressão meninos e meninas pelo pronome eles. Também seria um bom efeito de coesão impresso ali. Agora na letra C. Na frase reescrita, o pronome indica que a ação de comer é realizada por aquele que fala, aqueles com quem se fala ou aqueles de quem se fala. Aí a gente retoma aquela ideia de primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Aqui está falando dos pronomes pessoais do caso reto, que nós vimos aí na última aula. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aqui está falando das pessoas do discurso, que o pronome representa essas pessoas do discurso. A primeira pessoa é a pessoa que fala, representado pelo pronome eu. Segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, representado pelo pronome tu ou você. Você é a segunda pessoa. Eu falo com você. É a pessoa com quem eu falo, ok? Você é a segunda pessoa nesse nosso discurso aqui. E aquele de quem se fala, nós chamamos de terceira pessoa do discurso. É o assunto do qual eu falo, ou a pessoa de quem eu falo. Então é representado pelo pronome ele. Eu, tu e ele, singular. Nós, vós e eles é plural. Então se eu falo em primeira pessoa, eu estou falando com você sobre os pronomes. Os pronomes aqui, nessa nossa conversa, são a nossa terceira pessoa do discurso. Falo sobre eles. Eles quem? Os pronomes. Ok? Ficou claro isso aí? Então, isso são as pessoas do discurso. Nesse caso aqui, aquele de quem se fala, que são eles, os meninos e as meninas que comem arroz e feijão, são a terceira pessoa do discurso, representados pelo pronome eles, que é a terceira pessoa do plural. Aqui, na página seguinte, página 14, nós temos a questão de número 25, e para essa questão tem mais um trechinho da reportagem aqui. A questão número 25 diz assim: sobre o trecho lido, responda as questões seguintes. Por que o repórter se refere às crianças refugiadas como novos brasileiros? Eles são chamados de novos brasileiros porque, além deles serem recém-chegados no país, eles estão se adaptando à nossa cultura e adquirindo também os novos hábitos, vão se tornando novos brasileiros. Na letra B, conforme o exemplo, relacione os sintagmas destacados no texto ao seu referente. A resposta da letra B nós vamos relacionar dentro do próprio texto, fazendo isso aqui, olha. Eles está se referindo a quem? Aos novos brasileiros. Então aqui você vai puxar uma setinha, olha. Desse número você vai puxar uma setinha para 60 milhões. De que número está falando? Dos 60 milhões. Todos está se referindo a quem? Aos 60 milhões que foi dito no parágrafo anterior. Aqui na questão número 25, ainda na letra C, diz assim: em ela foi uma desses novos brasileiros que conversaram com a reportagem, de quem o autor do texto fala ao utilizar a palavra
ela. Quem está dando seu depoimento no texto é a Rita Youssef, 8 anos refugiada há quase 3 anos. Ela foi um desses novos brasileiros que conversaram com a reportagem. E ela quem? A Rita Youssef, que é quem abre a reportagem ali dando uma informação. Para a questão número 26, é preciso que você tenha conhecimento desse texto aqui. Se você ainda não leu, dê uma pausa no vídeo aí e leia esse texto antes de nós prosseguirmos para que você saiba do que é que nós estamos falando. A questão letra A diz assim: a expressão único país refere-se a que país já mencionado no texto? Duas opções, Arábia Saudita ou ao Brasil? Se você observar aqui no segundo parágrafo, olha, a única solução encontrada pelo pai foi se mudar para o Brasil, o único país que eles ofereceu um visto. O único país é quem? O Brasil. Então marca aí a sua alternativa. Letra B. A quem se refere o pronome lhes? Aos irmãos Zain, de 11 anos, Assad, de 12, às irmãs Warda e Sheza, e aos pais também, que receberam do Brasil o visto, o apoio para que pudessem permanecer aqui na nossa nação. Então, aos irmãos, às irmãs e aos seus pais. Letra C. O pronome lhes relaciona-se àqueles que falam, com quem se fala ou de quem se fala. A ideia aqui é você saber se o pronome lhes representa a primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. O pronome lhes é terceira pessoa. Está na mesma linha do pronome eles, ok? Porém, é um pronome pessoal do caso oblíquo, enquanto o pronome pessoal do caso reto, eles, representa a terceira pessoa do plural, o pronome lhes é uma das formas de se representar o pronome pessoal do caso oblíquo na terceira pessoa do plural. Aqui na letra D, reescreva esta frase substituindo os termos destacados pelos respectivos referentes. O único país que eles ofereceu um visto. Então, nós vamos substituir a expressão resumitiva, o pronome, nós vamos substituir pelo substantivo ao qual ele representa. O Brasil ofereceu um visto aos irmãos Zain, Assad, Warda e Sheza e a seus pais. É só substituir, só fazer essa troca. Em relação à frase reescrita, identifique o sujeito. Quem é o sujeito da frase que você reescreveu? Quem ofereceu um visto? O Brasil é sujeito. E o complemento verbal? Ofereceu o quê? Um visto e aos irmãos. São dois complementos para o verbo. Ofereceu um visto aos irmãos. Considerando sua resposta ao item anterior, indique a função sintática de lhes. Lhes, esse lhes aqui, que você substituiu por os irmãos Zain, Assad, Warda, Sheza e seus pais, esse lhes tem função de sujeito ou tem função de complemento verbal? É isso que você vai marcar aqui, ó. O lhes faz o papel de complemento do verbo. Releia a frase: começaram a nos tratar diferente quando descobriram que éramos cristãos. Letra A. Por que no texto essa frase está entre aspas? Você percebeu esse detalhe lá no texto, que a frase está entre aspas? Ela está entre aspas para marcar uma fala, um trecho de um depoimento, de uma fala das pessoas entrevistadas. Então, a forma de marcar essa fala foi utilizando as aspas. A quem se refere o pronome nos em destaque? Aos irmãos que foram citados aqui na reportagem. O Zain, Assad, Warda, Sheza e seus pais. Então, a essa família aí, o nos representa essa família, substituindo os nomes de todos eles. Continuando aqui na página 15, ainda, letra C, esse pronome, o pronome nos, que substituiu os nomes das pessoas da família lá, ele faz referência às pessoas que falam, a pessoa com quem se fala ou de quem se fala. Ele faz referência à primeira pessoa, à segunda pessoa ou à terceira pessoa? Quando eu uso a expressão nos é eu e as pessoas que estão próximas de mim, ou é a pessoa com quem eu estou falando, ou é de quem eu estou falando? É isso que nós estamos querendo saber aqui. O pronome nos faz referência às pessoas que falam. Nos é uma forma de representar a primeira pessoa no pronome pessoal do caso oblíquo. Qual é a função sintática de nos? Nos tem função
de sujeito ou de complemento verbal? Vamos voltar na frase aqui para a gente perceber. Começaram a nos tratar diferente quando descobriram que éramos cristãos. O verbo aqui, começaram. Quem começaram? Eles começaram a nos tratar. Nos tem função de sujeito, tem função de complemento. Tem função de complemento do verbo. É o que você vai marcar aqui. O que nós percebemos com isso? Já falamos isso na aula anterior. Pronome pessoal do caso oblíquo sempre ocupa a função de complemento do verbo. Aqui na questão 28, observe uma frase do texto e a sua reescrita. O texto original, a irmã mais velha, Chesa, afirma que é um alívio estar no Brasil. O texto reescrito, a irmã mais velha, Chesa, afirma a repórter que é um alívio estar no Brasil. Qual é o sujeito de ambas as frases? Vamos ver? Quem é o verbo primeiro? A irmã mais velha afirma. Afirma. Quem afirma? A irmã mais velha. No texto reescrito, quem é o verbo? É afirma. Quem afirma? A irmã mais velha. Então, o sujeito das duas orações é a irmã mais velha. Que informação foi acrescentada na reescrita? Acrescentada a informação a quem ela conta a sua história. Só acrescentou a informação a repórter. Aqui ela afirma a repórter que é um alívio estar no Brasil. Então, a quem ela dá essa informação é o que foi acrescentado aqui. Qual é a função sintática de a repórter? Quando eu digo que a moça afirma. Afirma a quem? É o complemento do verbo, ok? Reescreva esse trecho trocando a repórter por um dos pronomes presentes no quadro a seguir. Qual desses pronomes, que são pronomes pessoais do caso oblíquo, você vai utilizar para substituir a expressão a repórter? A irmã mais velha, Chesa, afirma-lhe que é um alívio estar no Brasil, porque a expressão a repórter é a mesma coisa que eu dissesse a ela. Mas o correto aqui, por ser um complemento do verbo, é eu dizer que a irmã mais velha, Chesa, afirma-lhe, não afirma a ela, afirma-lhe que é um alívio estar no Brasil. É o padrão formal da nossa língua. O pronome que você inseriu no texto mantém a mesma função sintática do termo a repórter. Aqui ele substitui corretamente o substantivo repórter e continua ocupando a mesma função sintática. Eu quero que você vá comigo aqui na página 18 agora do seu livro didático, só para nós compreendermos a função do pronome no sintagma nominal, função de núcleo ou de determinante. Quem será o pronome no nosso sintagma nominal? Ele vai ter função de núcleo ou de determinante? Isso pode variar ou a regra é estática? Sempre a mesma regra, é o que nós vamos ver aqui agora. Observe aqui nesse texto os pronomes que nós temos em destaque. Pronome eles e pronome muitas. Qual é o assunto do trecho? As crianças refugiadas que viajam sozinhas. A questão 34, letra A, qual é o referente do pronome eles? Eles aqui está se referindo a quem? Eles são os menores desacompanhados. Está retomando esse texto, que quando os menores desacompanhados chegam à Grécia, eles têm o direito de ir. Eles quem? Os menores. Qual é o sintagma nominal que compõe o sujeito da forma verbal tem? Quem é que tem o direito de ir para centros de recepção? É a palavra eles, o pronome eles. Letra C, qual é o núcleo desse sintagma? O núcleo desse sintagma com função de sujeito. Só tem a palavra eles no sintagma, então o núcleo, obviamente, é o pronome eles. Releia agora outro trecho. Muitas crianças preferem continuar procurando os parentes sozinhas. Qual é o sujeito da forma verbal preferem? Quem prefere continuar procurando os parentes? Muitas crianças. O sujeito, então, é muitas crianças. Identifique os elementos que compõem esse sintagma nominal. Determinante e núcleo. Então, eu tenho aqui o sintagma nominal muitas crianças. Quem é o núcleo? A palavra nuclear desse sintagma nominal. É muitas ou é crianças? Crianças é o substantivo, então crianças é o núcleo. E muitas, que é um pronome, é determinante. A classe gramatical do determinante, muitas é pronome.
O que nós percebemos aqui? Que no primeiro exemplo que nós tivemos aqui, ó, relativo ao sintagma nominal eles também é pronome, mas aqui ela ocupava o lugar do substantivo, portanto ela era o núcleo do sujeito, o núcleo do sintagma nominal. Nessa outra oração eu tenho um substantivo e o pronome acompanha esse substantivo. Então o substantivo é o núcleo e o pronome é o determinante dele. Ou seja, o pronome pode ocupar as duas funções, depende do contexto onde ele está estabelecido. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham esclarecido suas dúvidas, que esse assunto esteja bem consolidado e nós vamos caminhando por aqui. Até mais!